E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Temos a entrevista hoje o irmão Valério Kikuchi, que é o patriarca da Estaque São Paulo Norte e viu a igreja crescer lá em São Paulo e em outras partes, serviu missão em Portugal. Ele vai poder contar muitas histórias interessantes sobre os pais dele, sobre a vida dele na igreja, as mudanças que aconteceram. Então, vamos aproveitar e ouvir o irmão Valério. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado, irmão Valério Kikuchi. Muito E conta um obrigado, uma grande pouco honra. sobre você. Conta sobre sua infância, seus pais, como você entrou na igreja. Bom, eu vou fazer um breve resumo de como nós entramos na igreja. É óbvio que, no final das contas, o crédito todo está para o meu velho e saudoso pai, a quem eu tenho muita saudade, tenho muitas saudades dele. Alguns amigos meus primos, hoje, a hora que eles olham para mim, falam: Nossa, parece o tio Mitsuru. Meu pai era me chamando Mitsuru. E eu, às vezes, estou fazendo barba no espelho e eu falo: Nossa, meu, é igual meu pai, não é possível. Se a gente acreditasse em reencarnação, eu falei: Bom, reencarnou aqui, né? Porque eu gostava muito dele e, de repente, peguei alguns jeitos. Mas, então, o grande mérito é dele. Mas interessante que a igreja entrou em contato conosco de um jeito diferente, que coisas que o mestre faz para conseguir encontrar seus filhos. O que ele fez? Eu tinha um amigo chamado Joe. Ele era um japonês, né? E esse Joe, a gente era amigo da escola, a gente brincava muito, a gente fazia pipa, jogava bolinha de gude. Nós morávamos no Tucuruvi na época, não é? Hoje, na casa onde a gente morava, tem um supermercado. Os lugares onde a gente brincava, hoje construíram um grande shopping lá. E, e, e um dia eu estava na casa do Joe e ele tinha uma irmã mais velha chamada Mary. A Mary, ela tinha aulas de inglês. E ela tinha aulas de inglês na Capela de Santana. Estava recém-construída. Porque os missionários, que só tinha missionário americano, davam aulas de inglês lá. E a Mary era uma aluna deles. E por acaso eles estavam lá visitando a casa. E a gente estava lá brincando, estávamos no chão fazendo pipa para a gente vender, porque a gente fazia pipa na casa dele. Ele morava nos apartamentos, onde hoje é o Ace Shopping, que chama Trimais, e estávamos lá cortando as coisas e tal. E aí eu vi um par de sapatos enormes. O sapato devia ser 45, 54, sei lá o quê. E olhei para aquele par de sapatos, e quando você é pequeno, os adultos e os sapatos todos parecem muito grandes. Eu olhei, comecei a subir os olhos assim, e aquilo foi crescendo, crescendo, até que eu vi um sujeito batendo a cabeça na lua, e ele disse alguma coisa como boa tarde, irmão, com aquele sotaque americano, esse sotaque bonito que nem tem irmão Dale Bradford. E eu falei assim, boa tarde. Tal. Aí o Joe murmurou alguma coisa para mim. Ah, esses são os caras que dão aula de inglês para minha irmã. Né? Mas ele murmurou isso lá para mim, resmungou, a rigor. Mas esse missionário, o nome dele era Sidney Craig Campbell. Ele mora no Vale do Lago Salgado e raras vezes a gente tem contato. Eu tive a chance de escrever para ele em uma época, e ele ficou contente porque o meu pai, que ele tinha, era o último batismo dele, estava na igreja, ativo, já tinha servido na presidência de estaca, de bispo, eu já tinha sido presidente de estaca, de missão, bispo, então ele ficou muito contente. Mas depois eu perdi o contato dele de novo e eu tenho que sair à procura. Como ele está aí no Vale, de repente eu acho. E esse missionário, olhando assim para mim, ele perguntou assim: qual o seu endereço? O Joe falou assim: eles gostam de visitar a casa das pessoas.
também murmurando assim. E aí aí na minha cabeça veio a seguinte coisa: eu vou mentir porque se por acaso eu der o endereço e eles forem em casa falar de igreja, meu pai, minha mãe vão ficar muito bravos comigo. Só que esses meus queridos pais me ensinaram a falar sempre a verdade. Então, quando ele Quantos me anos você tinha, perguntou, mais ou menos? Falou que era pequeno, mas tinha por volta de eu quantos anos? tinha, eu tinha 11 anos. Tinha 11 anos, 10 para 11 anos. Era mais ou menos nessa idade. E então, na hora que ele me perguntou, em vez de eu mentir, eu disse Avenida Mazei, não sei o quê. Eu dei o número para ele. Ele falou, muito obrigado, e foi embora. E foi continuar conversando lá com a Mary, provavelmente o companheiro dele e tal. E no final das contas, esse missionário foi lá em casa, bateu. Aliás, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe, mãe, eu acho que vem uns americanos aí, coisa de igreja. Né? Eu não achei que a minha mãe fosse ficar muito brava, porque ela acreditava em Deus. E meu pai e eu já não mais acreditávamos em Deus. Meu pai disse que Deus não existia, e eu também falei, então não existe, porque meu pai falou, está falado. Só que minha mãe sempre foi crente em Deus. Aí a minha mãe ficou muito brava. Nossa, ela ficou muito brava. Italiana, brava. Eu sabia a bravura dela, mas eu não achei que ela fosse ficar tão brava. Muito brava. Você vai ver, trazer missionário aqui, sou católico, vou morrer católica, não tem nada de igreja aqui diferente e tal. E aí, quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. Nossa, quando meu pai chegar, eu vou falar com ele. Nossa, isso era um terror. À noite, quando meu pai chegou, a primeira coisa que a minha mãe falou, o seu filho foi lá, deu um endereço para os americanos, negócio de igreja e tal. Aí eu fiquei esperando o trovão, né? Meu pai não batia na gente, mas fiquei esperando o trovão. Aí ele falou assim, para minha surpresa, ele falou assim para minha mãe, não, deixa eles virem. Eu fiquei assim, assustado. Eu fiquei assustado. Deixa eles virem, foi o que ele falou. Um dia ou dois depois, Edward Campbell foi lá em casa. Por acaso, ele foi sozinho. Né? Não sei por que cargas d'água, ele foi sozinho. Pois eu vinha saber que alguma coisa devia ter acontecido, talvez eles tinham que dividir, e não tinha. Não é um... A regra era no passado. Bom, o fato é o seguinte, ele foi sozinho. Eles entraram em casa, minha mãe ficou quietinha, não ficou esbravejante, que quando o meu pai disse que deixa eles virem, ela ficou quieta. Ele deu, então, a primeira palestra da época, com aqueles flip charts enormes, aquelas gravuras com areia atrás que colavam no flip chart. Coisas que na minha época, a gente já não tinha mais o flip chart, quando eu fui missionário. Eu não sei, irmão. Isso foi qual ano? Foi em 1964. Então eram os flip charts ainda. Né? Foi um pouquinho depois de Moisés. Aí já chegou a minha época. Eu não cheguei a ser companheiro de Samuel Smith. Talvez ele tenha ficado na mesma zona. Você fez missão quando? Eu fiz missão em 1976, 1977. Eu terminei em 76. 76. Então, temos uma idade muito parecida. Né? Assim. Nós somos, né, dos sexagenários, e hoje nós temos um grupo de missionários que serviram na mesma época em Portugal. Né? Claro, o mais novinho, acho que o garotinho mesmo deve ter 65, que é daqueles que a gente dizia, é o mais novinho, deve ter 65 anos. Nosso presidente de missão, que ainda está vivo, outro dia nós fizemos assim uma video call com ele, ele está com 90 anos, fez 90 anos. Então, nos reunimos, ele ainda está bem consciente, né? Mora em... Esqueci o nome da cidade que ele mora. Muito pertinho de Salt Lake. Pinegar é o nome dele. Pinegar. Ele é irmão mais velho do Rex de Pinegar, que foi autoridade geral, né? E
Então, ele deu a palestra, nós simplesmente, minha irmã e eu estávamos ali, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Nós adoramos aquilo. Fantástico. Negócio espetacular. Nunca tínhamos ouvido um negócio semelhante. Quando foi a segunda palestra que ele falou da queda da igreja, que tinha um negocinho assim, ele colocava a igreja inteira e embaixo tinha apóstolos e profetas. Né? Então ele colocava, fundado sobre os apóstolos e profetas, aí ele colocava a igreja aqui em cima. Só que esse negócio tinha um trocinho assim. Aí ele falou, quando os apóstolos morreram, ele virou aquilo e caiu a igreja. Nossa, eu fiquei assim, a igreja caiu. Nossa, a igreja caiu. Morreu os apóstolos, morreu, caiu a igreja. Então ele ensinou o plano de salvação. Negócio... Aí ele nos convidou domingo para ir na igreja. Minha mãe ficou muito preocupada, porque todos os domingos a gente tinha que ir na casa da minha avó para comer o macarrão da mama, que é a minha avó. E era domingo de manhã, naquela época, acho que o irmão Bradford lembra, a gente tinha o sacerdócio, depois tinha a escola dominical, tinha a escola dominical júnior, tinha sacramento de manhã, não é? Era 1h30 de escola dominical e escola dominical júnior, uma meia hora de intervalo e mais 1 hora de sacerdócio. Então a gente ficava na igreja das 8 da manhã, meio-dia, 12h30. E depois à noite, às 6 horas da tarde, ainda tinha 2 horas de reunião sacramental. Isso ia durante a tarde, a gente ia bater nas portas. E durante a semana tinha sociedade de socorro, tinha primária, né? Tinha rapazes, mas tudo durante a semana. A capela ficava sempre ocupada o tempo todo. Era assim que era. E as pessoas moravam tudo longe da capela, vinham de ônibus, era super animado aqui, muito animado. Nessa época já estava construída a Capela de Santana, na Zona Estava Norte? recém-construída. Quando nós fomos domingo, ela estava cheirando a tinta ainda. Estava cheirando a tinta. Ela terminou a construção em 64, que foi quando nós nos batizamos. Essa foi a 17ª capela do Brasil. É bem antiga, Então, construída por membros, né? Os membros ajudaram. tinha isso, eram missionários de construção que faziam lá. E alguns membros ajudavam e tudo. Eu não peguei isso porque a capela estava lá já. O Marcelo Silveira, por exemplo, chegou a trabalhar lá, né? Aliás, não sei se você já falou que o irmão Humberto Silveira, ele é um pioneiro. Eles são Temos mais que velhos que falar, eu ainda na não igreja. falamos, não. Vamos falar. E o irmão Humberto Silveira. A irmã Glória já morreu, né? Mas o irmão Humberto Silveira está vivo. E aí, nós não fomos de manhã, porque a gente ia aqui na casa da minha avó. E nem meu pai, nem minha mãe falaram nada de igreja. Aí, à tarde, nós fomos. E nós fomos depois que terminou o sacramental. Chegamos lá 7h30, 8 horas da noite. Porque era... até a gente sair da casa da minha avó, demorou. Aí nós chegamos na capela, os missionários nos receberam, conversando com algumas pessoas. Até hoje eu me lembro o primeiro aperto de mão de uma irmã já falecida chamada Hilde Kreutzer Castanho de Almeida, uma senhora descendente de alemães. Quando ela pegou minha mão, ela apertou firme, como, né, a gente foi ensinado na igreja que você tem que apertar firme, né? Essa mão mole não serve. Você, oi, como é que vai, irmã e tal? E ela apertou firme minha mão mesmo, mão pequenininha, mas ela apertou firme. Aí eles deram mais uma palestra segunda ou terça-feira. Irmãos, na quarta-feira da semana seguinte, fomos na capela no domingo. Na quarta-feira, 19 de agosto de 1964, um frio do cão, nós fomos batizados. O aquecedor estava quebrado, a gente entrou naquela água gelada, absolutamente gelada. Fomos batizados por um irmão chamado Arthur Oscar Doring, que também já faleceu, né? E fomos confirmados membros da igreja sem ter assistido nenhuma reunião. Uma semana depois que a gente recebeu a primeira palestra. Aí a gente tinha que contar para minha avó, porque domingo a gente tinha que ir para a igreja domingo. E a gente tinha que contar que nós não íamos mais nos domingos bem cedo, a gente ia depois da reunião. A minha avó ficou uma fera com aquilo. Também mesma coisa.
Sou católico, mãe católica, já se viu, se negou a família, brigou Essa é a mãe da sua mãe, italiana Isso, mesmo. italiana, nossa, ela ficou muito brava, muito brava. Nossa, muito brava, muito. Né? Família italiana, ela era italiana, católicos, ferrenhos, e muito brava. Mas aí nós começamos a ir para a igreja no domingo seguinte, e aí a gente continuou na igreja até hoje. E o seu pai, que era ateu convicto, teve uma mudança tão rápida e drástica. O que que levou a ele a mudar e ser batizado tão rápido? Na hora que eu falei que os rapazes iam para em casa, meu pai falou, deixa vir. Eu acho que na cabeça dele, ele já devia ter pensado, falou, pô, esse negócio de Deus não existe deve ser alguma bobagem, eu preciso procurar alguma coisa. Ele nunca me falou. Eu deduzo isso, né? Que como ele já faleceu, então eu deduzo isso, porque ele nunca falou para mim que tinha passado a acreditar em Deus. E eu nunca cheguei à conclusão definitiva que Deus não existia. Eu só sabia que não existia porque meu pai falou que não. Mas quando o missionário ensinou o plano de salvação e Deus e a primeira visão, aquilo caiu, como diz o Tiago, né, como um raio, né, no coração daquele garoto que era eu, da minha irmã, da minha mãe e principalmente do meu pai, porque ele que ia conduzir a família, né? Ele que conduziu a família para a igreja. Porque se meu pai dissesse, missionário não entra aqui em casa, não entra aí, pronto. Eu acho que eu iria entrar na igreja em algum momento, mais para frente, como também aconteceu com a minha esposa. Mais para frente ela entrou, depois que ela ficou mais velha. Porque ela queria entrar de criança, os pais não deixaram. Mas eu fiquei assim, porque eu, pessoalmente, é uma dotação que Deus me deu, eu nunca tive aquela coisa assim de vou na igreja ou não vou? Vou. Essa igreja é verdadeira ou não? Não é uma coisa que nunca foi um sofrimento para mim. Então, qualquer coisa que eu faça para a igreja e para o reino, ela entra naquela faixa de obrigação. Porque você, diz o Senhor para mim, você recebeu uma dotação que você não teria dúvida. Então, se você fizer o máximo possível, você chegou no 0 a 0. O máximo é 0 a 0. Não é, né? Porque quando a gente faz o máximo, para quem tem aquela dificuldade, será que eu vou, será que não? Faço jejum, pago o dízimo, vou para a missão, né? Então é um negócio que para agora, eu sou um cara perfeito? Meu, longe disso, muito longe. Né? Tem outras dificuldades que outras pessoas não têm, né? Então, conta um pouco sobre assim. a tua infância na igreja. O teu pai já recebeu um chamado? Como é que foi É, a tua família antes da sua missão? eu ainda fiz um pouquinho da primária, né? Ainda fiz um pouquinho da primária, até 12 anos, quando eu fui ordenado diácono. O meu pai teve uma coisa interessante. O meu pai ele foi ordenado diácono um mês depois que ele foi batizado. Você veja só. Poderíamos ter perdido a pessoa, né? Hoje a gente já ordena sacerdote no primeiro domingo que tiver. Então, um mês depois ele foi ordenado diácono. Passou não sei quanto tempo aí, mas um mês ou dois, ele foi ordenado mestre. Depois ele foi ordenado sacerdote. Bom, quando passou mais ou menos 6 meses, 8 meses, que ele era membro da igreja... 53 de 90 de 2,44. E a outra? Ele foi chamado como presidente do distrito. Foi ordenado Helder chamado presidente do distrito, que não tinha estaca na época, né? Eu sei que o presidente da missão, que na época era o saudoso, falecido Wayne M. Beck, presidente Beck, família Beck, né? Então, deixa eu ver para entender, que algumas pessoas não entendem isso. A estaca, quando ela não é formada uma estaca, é formada um distrito, né? Aí Naquela era a época existia missão... já uma estaca, que era o Não, Estado de São Paulo. só tinha missão. No Brasil não tinha estaca. Não tinha estaca nenhuma. E ele foi chamado presidente do distrito, Do distrito, que é um pré-estaca, né? que Eles tem são vários subordinados ao ramos. presidente da missão. Exatamente. Seria comparável a uma vários ramos. estaca. Só que não tem Só tantos que, membros. Não tem... só que não é autossuficiente. Tudo Sim. depende do presidente da missão. Uau. Qualquer coisa precisa conversar com ele.
E aí o presidente da missão, o presidente Beck, conta que o chamado do meu pai foi interessante. Eles tinham lá o conselho do distrito. Na época, me parece que eles tinham 7, 8 homens só, não tinham do conselho do distrito inteiro. E ele falou assim, irmãos, nós vamos orar e vamos escolher um novo presidente do distrito. Que o irmão Abaquerde, que era o presidente do distrito, morava na Vila Mariana, do outro lado da cidade. Então, e do outro lado da cidade, o presidente do distrito era o presidente Walter Spatti, que era o presidente do distrito de São Paulo. E desse lado da cidade, que só tinha 2 distritos, era o distrito Tietê, que era do lado norte. Tem um rio que divide a cidade, que é o Rio Tietê. Então, aí os irmãos, ele falou, agora todo mundo vai escrever num papelzinho o seu nome, o nome que você acha que tem que ser o presidente do distrito daqui. Eles escreveram, ele abriu os papéis e tinham lá 6 ou 7 nomes diferentes. A igreja a gente faz as coisas por conselho. Não é votação, é unanimidade. Ou é unânime, ou o conselho não funcionou. Ele falou, irmãos, nós vamos orar novamente. Aí eles oraram, se ajoelharam e oraram, e o presidente pediu por unicidade de pensamento. Ele não sugeriu ninguém, ele pediu por unicidade de pensamento. Aí, quando ele abriu os papéis, estava o nome do meu pai, de todos. Um cara recém-converso. Estava o nome do Mitsuru Kikuchi. Então, aí que foi chamado meu pai. E quando meu pai foi batizado, muitos irmãos cotados, né, para serem os presidentes do distrito, eu tenho os nomes deles aqui na minha cabeça, claro que eu não vou falar. E todos já faleceram. Eles, inclusive, faleceram fora da igreja. Eles se revoltaram com a igreja. Eles acharam que aquele japa lá, que era novo na igreja, não tinha nada que ser presidente do distrito. Por que não eu? Ou por que não eu? Eles foram embora da igreja. Irmãos que eram os alicerces da época. Entende? Alicerces da época. Qualquer um deles poderia ter sido presidente do distrito, sem dúvida. Tinha um que morava aqui em Santana, por exemplo, que aquilo era um portento, aquele homem, era um espetáculo. Né? Mas ele não foi chamado. Ele também foi embora, os outros foram embora. E mais tarde, quando meu pai foi chamado bispo, 2 anos depois, ele foi chamado bispo quando se constituiu, quando Santana foi chamado para Estacas, que em 1966, eu acho que foi em 66 que foi formada a Estaca São Paulo, e meu pai foi chamado o primeiro bispo aqui de Santana, aqui dessa região, né? E ele tentou, né, de buscar esses irmãos, mas irracíveis, sem chance. Nunca mais voltaram. Quando eu depois fui bispo, anos mais tarde, aqueles que estavam vivos eu também tentei, mas sem sucesso. Aquilo ficou tão firme na cabeça deles que eles se revoltaram, entre aspas, contra a liderança, mas a rigor se revoltaram contra o mestre que tinha constituído uma liderança que ele achava que devia ser. Cheia de homens imperfeitos, mas devia ser aquilo. Né? Então eu cresci na igreja, fiz a primária, depois fiz os rapazes. Na época a gente não tinha escotismo, mas a gente tinha, não era mutual, chamava AMM, Associação de Melhoramentos Mútuos. Uma associação de melhoramentos mútuos para os rapazes, associação de melhoramentos mútuos para as moças. Então era AMMM, AMMR. E foi muito divertido. A gente estava sempre na capela e tal. O bispo estava sempre com a gente. Os bispos eram bem próximos, né? Eram calorosamente próximos. Então, foi gostoso ter passado todos esses anos. Quando eu fui ordenado diácono, eu fiquei muito assim, eu quase não entendi. Essa daqui é minha netinha, Estelinha, filha da minha filha mais nova. Eles moram aqui perto. Que linda. Aqui é uma das heranças do velho Kikuchi, né? Já é a 4ª geração dele. E
Então, quando eu fui ordenado diácono, eu me lembro que eu estava andando no centro da cidade, eu fui fazer alguma coisa, ou para mim, ou para o meu pai, bem no centro, ali perto onde era a Bolsa de Valores, e eu ficava andando pela rua, e eu ficava assim, como se tivesse todo mundo olhando para mim, porque eu era diácono. Então eu tinha medo de olhar para um lado ou para o outro. O que será que eu vou fazer, né? Onde eu ponho minha mão? Porque eu era diácono da igreja. E o meu pai, quando me ordenou, ele falou assim, aliás, quem me ordenou foi o irmão Alexandre Vicente Lusitano. Mas o meu pai falou assim para mim, agora você tem mais poder do que o Papa nas suas mãos. Que é verdade em termos de poder dos céus, né? Não tem poder político, não, mas o poder dos céus era verdade. Aí eu quero contar um arrependimento que eu tive, que eu tenho, quando mencionei Alexandre Vicente Lusitano, que é um irmão também falecido. Temos uma grande amizade com a família da Felicidade Lusitano, que mora lá ela mora em alguma cidade do ABC, eu esqueci o nome agora. Alguma cidade, Diadema, Rude Ramos, não é Rude Ramos. Daqui a pouco eu me lembro. E o irmão Lusitano, ele era o presidente do ramo, o Alexandre Vicente Lusitano. E um homem muito culto, muito cheio de coisas da igreja. E nesse dia que eu tinha que ser ordenado diácono, o meu pai tinha uma obrigação num outro ramo. Ele tinha que fazer alguma organização de ramo, alguma coisa. Ele não podia estar presente. E eu fiquei muito chateado com isso, né? Eu fiquei chateado. Eu achei que devia ser ordenado naquele domingo. E aí o meu pai falou, então pediu para o irmão Lusitano me ordenar. Então, em toda a minha linha de autoridade, mestre, sacerdote, elder, sumo sacerdote, todos a Mitsuru Kikuchi, menos o de diácono. Então, hoje eu me arrependo eu devia ter dito, tá bom, pai, tudo bem, me ordena durante a semana, né? Ou quando você chegar à noite. O senhor, né? A gente chamava senhor naquela época. Então, cada vez que eu olho a minha ficha, eu vejo que tem o Alexandre Vicente Lusitano. É uma honra para mim, porque eu sou muito amigo da... Espera um pouquinho, eu estou numa entrevista. E aí então, o tempo na igreja foi andando. Eu fui ordenado um elder. Eu fui ordenado um elder, né, na igreja. E aí quando eu nós estávamos numa determinada reunião sacramental e na época o bispo era o irmão Jorge Flávio de Moraes, né? Pai da Débora Bispo de Moraes Castelano. E ele, Juveni Castelano, essa é uma outra irmã que é pioneira, ela é muito mais velha do que todos nós aí como membro, né? E a cabeça dela está muito boa, vale a pena entrevistá-la. E o presidente da estaca me chamou como conselheiro do bispo, que o bispo tinha me indicado. Tinha me indicado. Então, quando o presidente da estaca chamou Valério Kikuchi como conselheiro do bispo, a ala fez assim, sabe? Fez um som, a ala, todo mundo falou, olharam para mim. Então eu fui ordenado sumo sacerdote, né? Tinha acho que 19 anos, por aí, para ser o conselheiro do bispo.